11 cantores portugueses que viveram relacionamentos com homens longe dos holofotes é um tema que continua a despertar curiosidade, debate e interesse até aos dias de hoje. Durante décadas, muitos artistas viveram numa época em que a pressão social, os preconceitos e o medo de perder o apoio do público os levaram a proteger cuidadosamente a sua vida privada. Vamos recordar 11 nomes da música portuguesa, cujas histórias pessoais foram marcadas por discrição. 1. António Variações. António Variações continua a ser uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da música portuguesa. Com um estilo ousado, uma imagem completamente diferente daquilo que o público estava habituado a ver e uma personalidade impossível de ignorar, tornou-se um verdadeiro fenómeno cultural nos anos 80. No entanto, por trás do sucesso e da originalidade que o transformaram numa lenda, existia também uma vida privada que permaneceu envolta em discrição. Numa época em que a sociedade portuguesa era muito mais conservadora do que é hoje, muitos aspectos da vida pessoal dos artistas eram mantidos longe dos holofotes. António Variações raramente falava publicamente sobre relacionamentos ou sobre a sua intimidade. Essa reserva alimentou inúmeras especulações ao longo dos anos e levou muitos admiradores a questionarem quem era realmente o homem por trás da imagem irreverente que conquistou o país. O cantor parecia preferir que o público se concentrasse na sua arte, nas suas canções e na sua criatividade. Em vez de responder a rumores ou esclarecer detalhes da sua vida sentimental, dedicava-se a construir uma carreira única, marcada por sucessos que continuam a atravessar gerações. Essa escolha contribuiu para aumentar ainda mais o mistério em torno da sua figura. Após a sua morte prematura, o interesse pela sua vida pessoal tornou-se ainda maior. Documentários, livros e testemunhos de pessoas próximas ajudaram a revelar algumas facetas da sua personalidade, mas muitos detalhes permaneceram desconhecidos. Até hoje, António Variações continua a ser lembrado não apenas pelo talento extraordinário que deixou como legado, mas também pela forma como protegeu a sua privacidade, num período em que a exposição pública podia ter consequências profundas para qualquer artista. O mistério que rodeou parte da sua vida acabou por se tornar uma das razões pelas quais a sua história continua a despertar tanta curiosidade décadas depois. 2. Carlos Paião. Carlos Paião foi um dos artistas mais queridos da música portuguesa e deixou uma marca profunda na cultura popular do país. Com um talento invulgar para compor, escrever letras memoráveis e criar melodias que rapidamente conquistavam o público, tornou-se uma das figuras mais promissoras da sua geração. Contudo, apesar da enorme popularidade que alcançou, a sua vida privada permaneceu sempre bastante reservada. Ao longo da carreira, Carlos Paião evitou transformar a sua intimidade num assunto público. Numa época em que os meios de comunicação social começavam a demonstrar maior interesse pela vida pessoal dos artistas, o cantor procurava manter uma clara separação entre a figura pública e o homem longe dos palcos. Essa postura discreta acabou por alimentar curiosidade e especulações que persistiram durante muitos anos. Entre fãs e observadores da vida artística portuguesa, surgiram frequentemente comentários e rumores sobre aspectos da sua vida sentimental. No entanto, Carlos Paião nunca fez da sua vida privada um tema de debate público. Preferia ser reconhecido pelo trabalho que desenvolvia e pela criatividade que demonstrava em cada novo projeto. A sua prioridade parecia ser a música, não a exposição mediática. Essa discrição contribuiu para que muitos detalhes da sua vida permanecessem desconhecidos mesmo após a sua morte trágica e prematura. O desaparecimento inesperado do cantor interrompeu uma carreira que ainda tinha muito para oferecer e deixou várias perguntas sem resposta. Como acontece com muitas figuras públicas que partiram demasiado cedo, o mistério em torno de determinados aspectos da sua vida apenas aumentou com o passar dos anos. Hoje, Carlos Paião continua a ser recordado sobretudo pelo seu talento excepcional e pelas canções que permanecem vivas na memória coletiva dos portugueses. Ao mesmo tempo, a forma reservada como protegeu a sua esfera pessoal faz dele um dos nomes frequentemente associados às histórias de artistas que escolheram viver longe dos holofotes quando o assunto era a sua vida sentimental. 3. Paulo de Carvalho. Paulo de Carvalho é uma das vozes mais respeitadas da música portuguesa e construiu uma carreira marcada pela longevidade, pelo talento e pela capacidade de se reinventar ao longo das décadas.
Conhecido por interpretar algumas das canções mais importantes da música nacional, conquistou várias gerações de admiradores sem nunca depender de polêmicas ou da exposição constante da sua vida privada. Desde o início da sua trajetória artística, Paulo de Carvalho mostrou uma clara preferência por manter os assuntos pessoais afastados dos holofotes. Enquanto muitos artistas se tornavam presença habitual nas revistas de celebridades, ele procurava concentrar a atenção do público na sua música, nos concertos e nos projetos que desenvolvia. Essa postura contribuiu para criar uma imagem de discrição que o acompanhou durante toda a carreira. Ao longo dos anos, a sua reserva relativamente à vida sentimental gerou curiosidade entre fãs e jornalistas. Como acontece frequentemente com figuras públicas que protegem a sua intimidade, surgiram especulações e comentários sobre aspectos da sua vida pessoal. No entanto, o cantor raramente alimentou esse tipo de conversa e manteve-se fiel à decisão de separar a carreira artística da esfera privada. Essa atitude ajudou a preservar um certo mistério em torno da sua figura. Enquanto o público conhecia o intérprete, o compositor e o artista premiado, muitos detalhes da sua vida fora dos palcos permaneceram desconhecidos. Essa distância entre a imagem pública e a vida pessoal tornou-se uma característica marcante da sua trajetória. Décadas depois do início da carreira, Paulo de Carvalho continua a ser admirado pelo profissionalismo, pela elegância e pelo contributo que deu à música portuguesa. A sua história demonstra que nem todos os artistas escolhem expor a sua intimidade ao público. Em vez disso, alguns preferem deixar que a sua obra fale por si, preservando uma parte importante da sua vida longe da curiosidade mediática e dos olhares do grande público. 4. Fernando Tordo. Fernando Tordo é uma das figuras mais reconhecidas da música portuguesa, tendo construído uma carreira sólida como cantor, compositor e intérprete ao longo de várias décadas. O seu talento artístico permitiu-lhe conquistar um lugar de destaque na cultura portuguesa, mas apesar da notoriedade alcançada, sempre procurou manter uma parte significativa da sua vida pessoal longe da atenção pública. Ao contrário de muitas celebridades que transformam a sua intimidade num elemento constante da sua imagem mediática, Fernando Tordo adotou uma postura mais reservada. O artista raramente fez da sua vida sentimental um tema central das entrevistas ou das aparições públicas, preferindo concentrar-se na música e nos projetos profissionais que desenvolvia. Essa escolha contribuiu para criar uma certa aura de mistério em torno da sua figura. Ao longo dos anos, surgiram diversas especulações e comentários sobre aspectos da sua vida privada, algo relativamente comum no universo das celebridades. No entanto, o cantor nunca demonstrou grande interesse em responder a rumores ou alimentar discussões relacionadas com a sua intimidade. A sua prioridade parecia ser proteger o espaço pessoal que considerava essencial para viver longe da pressão constante dos meios de comunicação. Essa discrição acabou por fazer com que muitos admiradores conhecessem profundamente a sua carreira artística, mas muito pouco sobre a pessoa que existia para além dos palcos. Enquanto as suas canções eram amplamente divulgadas e celebradas pelo público, vários aspectos da sua vida permaneceram reservados apenas aos familiares e amigos mais próximos. Com o passar das décadas, Fernando Tordo tornou-se um exemplo de como é possível manter uma carreira de enorme sucesso sem expor todos os detalhes da vida privada. A sua trajetória continua a despertar interesse não apenas pela qualidade da sua obra musical, mas também pela forma cuidadosa como conseguiu preservar a própria intimidade, num mundo onde a curiosidade sobre a vida dos artistas parece não ter limites. 5. José Cid. José Cid é uma das personalidades mais marcantes da música portuguesa e uma figura que sempre se destacou pela autenticidade, pela criatividade e pela capacidade de desafiar convenções. Ao longo de uma carreira que atravessou várias gerações, conquistou enorme popularidade graças ao seu estilo único e à sua constante vontade de experimentar novos caminhos artísticos. No entanto, apesar de ser conhecido pela frontalidade em muitos temas, a sua vida privada nem sempre esteve totalmente exposta ao público. Durante décadas, José Cid viveu sob os olhares atentos da imprensa e dos admiradores. Como acontece frequentemente com artistas de grande notoriedade, o interesse pela sua vida pessoal cresceu à medida que a sua fama aumentava. Ainda assim, muitos aspectos da sua esfera íntima permaneceram afastados dos holofotes, alimentando curiosidade e especulação entre aqueles que acompanhavam a sua carreira.
A sua personalidade forte e independente contribuiu para que sempre seguisse o próprio caminho, sem sentir necessidade de responder a todos os rumores que surgiam à sua volta. Em várias fases da carreira, preferiu concentrar-se na música e nas atuações, evitando transformar questões pessoais em temas de discussão pública. Essa atitude ajudou a preservar uma fronteira clara entre o artista e o homem fora dos palcos. Ao longo dos anos, diferentes histórias e comentários circularam nos meios de comunicação e entre fãs, mas José Cid raramente permitiu que essas narrativas definissem a sua imagem. O público conhecia o músico talentoso, o compositor inovador e a figura carismática, mas muitos detalhes da sua vida sentimental continuaram envoltos em discrição. Hoje, José Cid permanece como uma das grandes referências da música portuguesa. A sua carreira impressionante continua a ser celebrada por milhares de admiradores, enquanto a forma como protegeu parte da sua vida pessoal demonstra que nem todas as estrelas escolhem viver sob exposição permanente. Em muitos casos, os maiores segredos permanecem longe das câmaras, conhecidos apenas por quem fez parte do círculo mais próximo do artista. 6. Roberto Leal. Roberto Leal foi um dos artistas de língua portuguesa mais populares de sempre, construindo uma carreira extraordinária que ultrapassou fronteiras e conquistou milhões de admiradores tanto em Portugal como no Brasil. Com o seu carisma, a sua energia contagiante e uma ligação muito especial ao público, tornou-se uma figura querida durante várias décadas. No entanto, apesar da enorme exposição mediática, manteve muitos aspectos da sua vida pessoal longe do conhecimento público. Ao longo da carreira, Roberto Leal projetou uma imagem positiva, familiar e acessível. Era conhecido principalmente pela música, pelos espetáculos e pela relação próxima que estabelecia com os fãs. Porém, como acontece com muitas figuras públicas de grande notoriedade, a curiosidade em torno da sua vida privada nunca desapareceu completamente. A sua descrição relativamente a certos assuntos pessoais contribuiu para alimentar especulações ao longo dos anos. Numa época em que os artistas eram frequentemente pressionados a corresponder às expectativas sociais e à imagem que o público tinha deles, muitos optavam por proteger cuidadosamente a sua intimidade. Roberto Leal fazia parte de uma geração em que a separação entre a vida pública e a vida privada era vista como algo essencial. Por esse motivo, evitava comentar determinados aspectos da sua vida sentimental e raramente permitia que questões pessoais se tornassem notícia. Essa postura ajudou a construir uma imagem de reserva que permaneceu até ao fim da sua vida. Embora o público conhecesse profundamente o artista que subia aos palcos, muito menos se sabia sobre o homem fora das luzes da fama. Essa diferença entre a figura pública e a realidade privada é uma característica comum em muitas estrelas da sua geração. Mesmo após a sua morte, Roberto Leal continua a ser recordado sobretudo pelo legado musical que deixou e pela alegria que transmitia em cada atuação. Ao mesmo tempo, a forma como protegeu a sua esfera pessoal contribuiu para que algumas partes da sua história permanecessem envoltas em mistério, despertando curiosidade entre admiradores e investigadores da cultura popular portuguesa. 7. Rui Veloso. Rui Veloso é frequentemente chamado de pai do rock português e ocupa um lugar especial na história da música nacional. Desde o início da década de 1980, as suas canções marcaram gerações e transformaram-no numa das figuras mais influentes da cultura portuguesa. Apesar da enorme popularidade e da constante atenção dos meios de comunicação, sempre foi conhecido por manter uma postura discreta quando o assunto era a sua vida privada. Ao contrário de muitas celebridades que utilizam a exposição mediática para reforçar a própria imagem, Rui Veloso preferiu deixar que a música falasse por si. Durante décadas, concentrou-se nos concertos, nos álbuns e na relação com os fãs, evitando transformar a intimidade num espetáculo público. Essa escolha contribuiu para que vários aspectos da sua vida pessoal permanecessem longe dos holofotes. A reserva que demonstrava despertou naturalmente curiosidade. Como acontece frequentemente com artistas muito conhecidos, surgiram ao longo dos anos comentários, rumores e especulações sobre diferentes aspectos da sua vida fora dos palcos. No entanto, Rui Veloso raramente se envolveu nesse tipo de debate. Em vez disso, manteve uma atitude consistente de proteção da sua esfera privada, recusando alimentar histórias que desviavam a atenção do seu trabalho artístico. Essa discrição tornou-se uma das características mais marcantes da sua imagem pública.
Enquanto o público conhecia profundamente as suas músicas, os seus sucessos e os momentos mais importantes da carreira, muito menos se sabia sobre o homem que existia para além da figura artística. Essa separação permitiu-lhe preservar uma parte importante da sua identidade longe da pressão constante da fama. Décadas após o início da sua carreira, Rui Veloso continua a ser uma referência incontornável da música portuguesa. O seu legado permanece ligado ao talento, à autenticidade e à longevidade artística. Ao mesmo tempo, a forma cuidadosa como sempre geriu a sua vida pessoal demonstra como algumas estrelas conseguem alcançar enorme sucesso sem abrir completamente as portas da sua intimidade ao olhar do público. 8. Tony de Matos. Tony de Matos foi uma das vozes mais elegantes e respeitadas da música portuguesa do século XX. Dono de um estilo sofisticado e de uma presença marcante em palco, conquistou enorme popularidade em Portugal e junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Apesar da fama que alcançou ao longo de décadas, sempre existiu uma aura de reserva em torno da sua vida pessoal, algo que contribuiu para alimentar a curiosidade do público. Numa época em que a sociedade portuguesa era profundamente conservadora, muitos artistas escolhiam manter determinados aspectos da sua vida longe da atenção mediática. A imagem pública era cuidadosamente construída e qualquer detalhe considerado polémico podia ter consequências sérias para a carreira. Tony de Matos pertencia a essa geração de artistas que valorizavam a discrição e evitavam expor a intimidade em entrevistas ou aparições públicas. Ao longo dos anos, a sua postura reservada deu origem a diferentes comentários e especulações sobre a sua vida sentimental. No entanto, o cantor raramente abordava assuntos pessoais em público. Preferia que a atenção se concentrasse no seu talento, nas suas interpretações e na carreira que construiu com enorme dedicação. Essa escolha ajudou a preservar um certo mistério que permaneceu mesmo após o auge da sua popularidade. Muitos admiradores sentiam que conheciam profundamente o artista através das suas canções, mas sabiam muito pouco sobre a pessoa por trás da fama. Essa distância entre a figura pública e a vida privada tornou-se uma característica comum entre várias estrelas da sua geração, especialmente num período em que a exposição mediática era muito diferente daquela que existe atualmente. Décadas depois, Tony de Matos continua a ser recordado como um dos grandes nomes da música portuguesa. O seu legado artístico permanece vivo, enquanto algumas partes da sua história pessoal continuam envoltas em discrição. Essa combinação entre sucesso, elegância e reserva ajudou a transformar a sua figura numa das mais intrigantes da música portuguesa do seu tempo. 9. Paco Bandeira. Paco Bandeira construiu uma carreira singular na música portuguesa, destacando-se não apenas pela voz e pelas canções de grande sucesso, mas também pela personalidade forte e pela capacidade de abordar temas sociais de forma direta. Ao longo de décadas, tornou-se uma figura conhecida do público português, mas apesar da notoriedade, nunca permitiu que todos os aspectos da sua vida privada fossem totalmente expostos. Desde os primeiros anos de fama, Paco Bandeira demonstrou uma clara preocupação em separar a carreira artística da esfera pessoal. Embora fosse frequentemente entrevistado e acompanhasse de perto a evolução da sociedade portuguesa, havia temas relacionados com a sua intimidade que permaneciam fora do debate público. Essa postura não era incomum entre artistas da sua geração, muitos dos quais cresceram num ambiente social onde a discrição era vista como uma necessidade. A sua vida sentimental foi, por vezes, alvo de curiosidade e especulação. Como acontece frequentemente com figuras públicas de grande visibilidade, rumores e comentários surgiram ao longo dos anos. No entanto, Paco Bandeira raramente sentiu necessidade de responder a todas as histórias que circulavam. Preferia concentrar-se no trabalho artístico e preservar uma parte da sua vida apenas para familiares e amigos próximos. Essa reserva contribuiu para criar uma imagem complexa e intrigante. O público conhecia o cantor, o compositor e o homem que expressava opiniões fortes sobre vários assuntos, mas muitos detalhes da sua vida fora dos palcos continuavam desconhecidos. Essa diferença entre a figura pública e a realidade privada acabou por aumentar o interesse em torno da sua história pessoal. Ainda hoje, Paco Bandeira é recordado como um dos artistas mais marcantes da música portuguesa. O seu percurso demonstra como a fama nem sempre significa exposição total.
Em muitos casos, os artistas escolhem proteger aspectos importantes da própria vida, mantendo longe dos holofotes histórias e experiências que consideram demasiado pessoais para partilhar com o grande público. 10. Carlos Mendes. Carlos Mendes é um nome incontornável da música portuguesa e uma das figuras que melhor representam a geração de artistas que alcançou grande popularidade sem recorrer à exposição constante da vida privada. Ao longo da sua extensa carreira como cantor e intérprete, conquistou o respeito do público através do talento, da elegância e da consistência artística, mantendo sempre uma postura discreta fora dos palcos. Durante décadas, Carlos Mendes viveu numa época em que a imagem pública dos artistas era cuidadosamente protegida. Muitos cantores procuravam evitar que questões pessoais se tornassem manchetes, preferindo concentrar a atenção na música e nos projetos profissionais. Nesse contexto, o artista destacou-se pela forma reservada como geriu a sua relação com os meios de comunicação social. A sua vida sentimental raramente ocupou espaço significativo nas entrevistas ou nas notícias sobre a sua carreira. Essa escolha contribuiu para que vários aspectos da sua intimidade permanecessem desconhecidos do grande público. Como acontece frequentemente com personalidades que valorizam a privacidade, essa reserva alimentou curiosidade e especulações ao longo dos anos. No entanto, Carlos Mendes nunca pareceu interessado em transformar a sua vida pessoal num tema de interesse mediático. O público acompanhava os seus sucessos musicais, os concertos e as participações em eventos importantes, mas conhecia relativamente pouco sobre a pessoa que existia para além da figura pública. Essa separação entre a fama e a intimidade tornou-se uma característica marcante do seu percurso e ajudou a preservar uma imagem de dignidade e discrição que continua associada ao seu nome. Hoje, Carlos Mendes permanece como uma referência da música portuguesa e um exemplo de longevidade artística. A sua história mostra que é possível construir uma carreira sólida e respeitada sem expor todos os detalhes da vida privada. Essa capacidade de manter uma parte da sua identidade longe dos holofotes contribuiu para criar uma figura que continua a despertar interesse e admiração entre os fãs de diferentes gerações. 11. Duarte Mendes. Duarte Mendes pertence a uma geração de artistas que viveu alguns dos períodos mais importantes da história da música portuguesa. Ao longo da sua carreira, conquistou reconhecimento pela qualidade das suas interpretações e pela presença constante em momentos marcantes da cultura nacional. Apesar da notoriedade alcançada, sempre se destacou por uma postura reservada e distante da exposição excessiva, que muitas vezes acompanha a fama. Numa época em que a vida privada dos artistas era geralmente protegida com muito mais cuidado do que atualmente, Duarte Mendes optou por manter uma clara separação entre a sua carreira pública e a sua esfera pessoal. O público conhecia o cantor, acompanhava as suas atuações e celebrava os seus sucessos, mas tinha acesso muito limitado aos detalhes da sua vida fora dos palcos. Essa descrição levou naturalmente ao surgimento de curiosidade e especulação. Como aconteceu com muitas figuras conhecidas da sua geração, alguns aspectos da sua vida sentimental permaneceram envoltos em mistério durante anos. No entanto, Duarte Mendes nunca demonstrou interesse em responder a rumores ou transformar questões íntimas em assunto mediático. A sua prioridade parecia ser preservar a tranquilidade pessoal e permitir que a música continuasse a ocupar o lugar principal na sua imagem pública. Ao longo das décadas, essa escolha ajudou a construir uma reputação baseada sobretudo no profissionalismo e no talento artístico. Enquanto outros artistas eram frequentemente associados a escândalos ou histórias pessoais amplamente divulgadas, Duarte Mendes manteve-se fiel a uma postura mais discreta, protegendo a sua privacidade de forma consistente. Hoje, continua a ser lembrado como uma figura importante da música portuguesa e como um exemplo de uma geração que valorizava a reserva e a discrição. A sua trajetória demonstra que nem todas as estrelas procuravam a exposição constante. Em muitos casos, os aspectos mais pessoais das suas vidas permaneceram longe dos holofotes, conhecidos apenas pelos familiares, amigos e pessoas que fizeram parte do seu círculo mais próximo.